E aí, turma, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar então, né? Vamos começar a falar das alterações endocrinológicas. Bom, vamos começar primeiro pela tireoide, né? Então, a tireoide é uma glândula que nós temos na base do pescoço, né? A gente já nasce com ela começa a ser formada a partir de 12 semanas mais ou menos, lá na vida intraútero. Ela começa a funcionar um pouco melhor depois da 22ª semana. Com o passar da gestação, ela vai produzindo mais hormônio, até que quando a criança nasce, ela tem já uma produção normal dos hormônios, né, da tireoide. Por isso que no início da gestação, os hormônios vindos da mãe são tão importantes. Então, aquela mulher que já tem um hipotireoidismo, que eu vou explicar o que é, ela já tem um hipotireoidismo, ela precisa aumentar a dose do remédio dela, porque ela vai precisar daquele remédio tanto para ela quanto para o bebê, né? Bom, beleza, e aí? Essa glândula ela vai ter duas alterações principais. Ela pode ter um hipotireoidismo, que é quando a glândula começa a produzir menos hormônio do que deveria, e o hipertireoidismo. O hipo a gente consegue perceber logo ao nascimento, porque no teste do pezinho a gente faz o exame para perceber hipotireoidismo, né? Então, de acordo com a alteração que der, a gente repete o exame. Se tiver uma alteração mais importante, a gente já parte para o exame de sangue. E se comprovar essa alteração, a gente começa a tratar esse hipotireoidismo desde a infância, desde o nascimento, que é o hipotireoidismo congênito. É importante esse tratamento porque a criança que nasce, tem o hipotireoidismo e não trata essa parte, ela acaba tendo uma redução da parte cognitiva, né? Então o hormônio é muito importante para a formação neurológica. Sem contar a parte também a parte muscular. Então uma criança com hipotireoidismo ela vai ser mais hipotônica, vai ter dificuldade para mamar, então o aprendizado vai ser ruim, então a gente trata desde o início. Mas vamos supor que nasceu, fez o teste, não tinha nenhuma alteração, né? Com a vida adulta e os exames de rotina, a gente percebeu que tinha sintomas de hipotireoidismo. Quais são os sintomas mais compatíveis com o hipotireoidismo, né? O hipotireoidismo é quando a tireoide ela vai produzindo menos hormônio. Então, o metabolismo fica mais lento. Então, com o metabolismo mais lento, o que a gente pode ter? A gente pode ter sonolência, queda de cabelo, unha fraca, intestino mais preguiçoso. Então, pode ter um ganho de peso discreto, 1, 2, 3 quilos, não mais do que isso. Edema de membros inferiores, pele mais ressecada. Nesse caso, a gente pensa em hipotireoidismo e solicita os exames, né? Que é o TSH e o T4, são os principais exames que a gente usa no início para avaliar essa alteração da tireoide. Bom, o TSH é um hormônio que estimula a tireoide. E os hormônios que a própria tireoide produz são o T3 e o T4. O T4 ela produz em maior quantidade. Ele é um hormônio, é um pré-hormônio, né? Na periferia, no corpo, né, as células transformam T4 e T3 para esse fazer efeito, mas de maneira geral, a gente usa para análise inicial o TSH e o T4. Imagina que quando a tireoide começa a ficar preguiçosa e produzir um pouco menos do T3 e do T4, o organismo percebe isso. E tem uma glândula chamada hipófise, que eu ainda vou falar lá na frente do que é. Essa hipófise tem receptores, principalmente para T3. Então, se de repente a minha tireoide produz menos T4 e menos T3 e chega a menos T3 na hipófise, a hipófise percebendo isso, aumenta a sua produção de TSH. E o TSH é o hormônio que estimula a tireoide. Já que é um hormônio que estimula a tireoide, esse TSH mais alto passa a estimular a tireoide um pouco mais, para que a tireoide produza mais hormônios. Então eles ficam num balanço. Imagina, de repente, menos T3 e menos T4. O TSH passa a ficar mais alto para estimular mais a glândula. E ela volta a produzir melhor. Então existe uma tentativa do organismo de autocontrole, né? Então como é que a gente descobre, em princípio, esse hipotireoidismo? A gente descobre quando o TSH está mais alto. Muitas vezes o T3 e o T4 ainda estão normais, mas com o TSH elevado. A gente fala que é um hipotireoidismo subclínico, não tem tantos sintomas ainda. É claro que quando a gente percebe essa alteração,
Primeira coisa é repetir o exame. A não ser que tenha sintomas muito característicos, com TSH muito mais alto e o T3 e o T4 baixos. São típicos de hipotireoidismo, a gente começa a tratar. Mas alterações discretas, a gente prefere repetir o exame, porque tem alguns interferentes, né? Pode ser um erro de laboratório, a mulher poderia, pelo menos, estar tomando alguma medicação que interfere com essa parte. Então, o que a gente faz? A gente repete o exame, para aí depois, se confirmar, começar a tratar esse hipotireoidismo. Muitas vezes o hipotireoidismo subclínico a gente acompanha no início, mas de acordo com os sintomas a gente acaba tratando. E o hipotireoidismo clínico é quando eu tenho o TSH mais alto e o T3 e o T4 mais baixos. Aí fechou o diagnóstico, né? A gente vai investigar por que isso aconteceu. Muitas vezes é por uma doença chamada tireoidite de Hashimoto. A gente passa a produzir um anticorpo, que é o anti-TPO, ele vai até a tireoide, prejudica a função da tireoide. E ela passa a produzir menos hormônio T3 e T4. Com isso, o organismo produz mais TSH para estimular a glândula. Mas muitas vezes isso não é suficiente. Então eu tenho que complementar. Então quer dizer que o remédio, que é a levotiroxina, ela não vai melhorar a tireoide. Eu só vou dar para o corpo aquilo que a tireoide está parando de produzir. Então, resumindo a história, é isso. O hipotireoidismo é quando a gente percebe um TSH mais alto, com T3 e T4 muitas vezes ainda normal, mas o normal baixo, que é o hipotireoidismo subclínico. E quando o T3 e T4 também estão baixos, é o hipotireoidismo clínico, né? A gente pede os exames quando a gente desconfia das alterações, quando tem histórico familiar muito importante de hipotireoidismo, né? Essa tireoidite de Hashimoto, a gente consegue perceber quanto esse anti-TPO está mais alto, que é o hormônio contra a tireoide. Não tem nenhum remédio específico para baixar o anti-TPO, mas como ele é um anticorpo, quando a gente estiver menos inflamado, a gente vai produzir menos desse anticorpo, desse alto anticorpo. Então é importante uma boa alimentação, sono, atividade física, né? A gente percebeu muita elevação do anti-TPO na época do Covid, por causa do Covid e da vacina, que acabaram despertando esse anti-TPO. E o tratamento, então, é feito com a levotiroxina, né? Que é o T4. O T3, em alguns raros casos, a gente passa também, mas vai ser assunto para um próximo vídeo. Só para não ficar muito grande o vídeo, nesse primeiro vídeo eu vou falar só do hipotireoidismo, que é o que eu acabei de falar. Nos próximos eu vou dar mais detalhes do hipotireoidismo, de outros tipos, do hipotireoidismo central, vou falar do hipotireoidismo, dos nodos, mas fique aqui, né, talvez com uma explicação mais tranquila do que é o hipotireoidismo. Caso você tenha alterações da tireoide, ou tenha sintomas compatíveis, ou fez algum exame, né, e ficou meio na dúvida se tinha que tratar ou não, marque um endocrinologista, ele é o médico que mexe com a parte hormonal, é o especialista em tireoide que pode te ajudar. Se você não tiver, estou à disposição para te ajudar nessa parte, né? E se você viu o vídeo, gostou, curta, compartilhe, entre no canal. Vou tentar uma vez por semana colocar um vídeo para vocês ficarem sabendo mais sobre essas doenças endocrinológicas, né? Então, meu objetivo aqui é orientar os meus pacientes, principalmente, mas quem também, né, não é meu paciente ainda, né, para ficar bem informado sobre essas doenças e o tratamento para essas doenças. Tá bom, turma? Valeu, até a próxima!